Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aqui é a professora Janete Xavier, professora da área de Linguagens e suas tecnologias, componente curricular Língua Portuguesa. Na aula passada, nós falamos do pré-modernismo. Hoje, então, é dia de falar um pouquinho sobre o modernismo. Vamos compreender melhor esse movimento literário? Bora lá, na tela comigo. O pré-modernismo e o modernismo. Aqui, só reforçando um pouquinho sobre o pré-modernismo, para a gente poder entrar melhor no modernismo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. O pré-modernismo foi uma espécie de ensaio para o modernismo brasileiro, como já foi dito. Durante os anos de 1902 a 1922, o modernismo ele foi sendo forjado até fixar as suas bases. Nesse período, os problemas sociais, econômicos e políticos tornaram-se mais evidentes e falar sobre eles era inevitável. Não havia mais espaço para idealizações. O novo Brasil que se descortinava no início do século XX precisava ser discutido. Era um Brasil republicano em que a economia não dependia mais do trabalho escravo e o ambiente urbano, com suas indústrias, passava a ter protagonismo na história econômica e cultural do país, que entrava, enfim, na modernidade. Assim, o pré-modernismo fez a ponte entre o passado rural, escravocrata e imperial e o futuro urbano, republicano, dependente do quê? Da força exatamente do trabalho do operário. Exatamente, da força do trabalho do operário. Quando, em 1922, durante a Semana da Arte Moderna, o modernismo foi então inaugurado no Brasil, suas bases já estavam fixadas, o novo estilo mostrava-se uma atitude antipassadista, realista, nacionalista, além de apresentar um caráter revolucionário, questionador e experimental. Em busca de uma identidade brasileira, os autores do período recorreram ao regionalismo, à crítica social, econômica e política e à valorização da diversidade étnica e cultural. Então, agora vamos conhecer, até que enfim, e verdadeiramente, o modernismo propriamente dito. O modernismo deixou para o campo das artes no Brasil um importante legado, grande movimento artístico que eclodiu no final da segunda década do século XX, foi responsável por profundas transformações nas mais diversas manifestações críticas, entre elas a literatura. Trouxe a ruptura com o passado, o experimentalismo, a transgressão dos cânones literários e a busca por uma literatura que falasse do Brasil para os brasileiros, longe da cultura da Europa. Impossível falar sobre o modernismo brasileiro sem citar a Semana da Arte Moderna de 1922. Foi um evento realizado em São Paulo que representou um divisor de águas em nossa cultura. Embora não tenha sido o começo do movimento, haja vista que o processo de transformação de nossa arte iniciara no início do século XX, influenciado pelas vanguardas europeias, a semana que aconteceu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 aproximou e apresentou os principais nomes do movimento e chamou a atenção dos meios artísticos de todo o país para o debate em torno das novas questões estéticas propostas por seus representantes. Aqui nós temos uma imagem aí da Semana da Arte Moderna, e falamos que o modernismo brasileiro ele é tradicionalmente dividido em 3 diferentes fases. A primeira fase modernista, também conhecida como fase heróica, a segunda fase modernista, representada pela poesia e pelo romance de 1930, e a terceira fase modernista, alguns críticos literários consideraram os escritores da última fase como
pós-modernista, conhecida como a geração de 45. O modernismo é um estilo de época surgido no início do século XX, em um contexto de tensão política entre as grandes potências europeias, o que levou a 2 guerras mundiais. Nesse período, ocorreram também descobertas, inovações técnico-científicas que passaram a caracterizar a vida moderna. Já no Brasil, a República Velha, 1889 a 1930, chegava ao fim para dar início à Era Vargas, 1930 a 1945. Esse estilo de época é caracterizado pelo seu caráter transgressor, antiacadêmico e nacionalista. Contou com autores como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Ferreira Goulart e Clarice Lispector. Já em Portugal, o maior nome do modernismo é Fernando Pessoa. Contexto histórico do modernismo. Como isso é importante. A gente saber o que acontecia na época, qual é o contexto em que tudo isso aconteceu. Esse movimento literário ocorreu em qual contexto é o que saberemos agora. Vamos lá? Então, o contexto histórico do modernismo na Europa, a expansão imperialista iniciada no século XIX, marcada pela exploração de países subdesenvolvidos e também pela disputa entre as grandes potências, levou à corrida armamentista e à Primeira Guerra Mundial, que foi 1914 a 1918. Após esse conflito, os movimentos nacionalistas intensificaram-se, levando ao fortalecimento do nazismo e do fascismo, o que culminou na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Então, foi nesse contexto de 2 guerras que ocorreu esse período da literatura. No campo científico, Albert Einstein, 1879 a 1955, divulgou a sua teoria da relatividade. Em 1905, enquanto Sigmund Freud, em 1856 a 1939, colocava o inconsciente em discussão e forjava as bases da psicanálise. Freud fez isso, né? Sigmund Freud. Além disso, as inovações tecnológicas passavam a fazer parte da vida das pessoas, as máquinas, a velocidade tornavam-se símbolos da vida moderna. Nesse contexto, os artistas sentiram-se inspirados a criar uma nova arte radical e crítica da tradição acadêmica. Assim surgiram os movimentos de vanguarda na Europa. No Brasil, a República Velha chegava ao seu fim com os movimentos tenentistas no início da década de 20. Comandados por militares descontentes com o governo. Em 1924, a coluna Prestes, de viés comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, 1898 a 1990, iniciava sua marcha, que durou 2 anos, para convocar o povo a revoltar-se contra as elites. Em 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York, o que prejudicou a economia brasileira, baseada na exportação de café. No ano seguinte, quando Getúlio Vargas, 1882 a 1954, perdeu as eleições para Júlio Prestes, em 1882 e 1946, supostamente devido a uma fraude. O presidente Washington Luiz, 1869 e 1957, foi deposto por um golpe de Estado e Vargas tomou posse provisoriamente. Contudo, era o início da Era Vargas, que duraria até 1945.
Bom, a minha sugestão e a sugestão do seu material é para que vocês assistam ao vídeo sugerido a seguir sobre o pré-modernismo. É um momento interessante para vocês conhecerem mais sobre esse movimento artístico e literário. E aqui esse vídeo é da Dayana Mendes e está o link aí, que você deve ir lá no seu material e acessar. As características do modernismo são anti-academicismo, experimentalismo, crítica à tradição, nacionalismo, desconstrução, renovação estética, fragmentação, liberdade formal, não se preocupava mais com formas, não é? com rimas, enfim. Essa liberdade formal, liberdade de criação também, o espírito anárquico e a temática sociopolítica. Essas foram as características do modernismo e essas foram as colocações. Nós daremos continuidade a esse assunto na nossa próxima aula. Obrigada, até a próxima aula.